Gente, como eu venho tentando mostrar para vocês aí, essa história da Venezuela é briga de cachorro muito grande. E é isso que explica o rebolado pelo qual estão passando aí os atores coadjuvantes dessa história, como é o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Está claro agora, né, depois desse precipitado reconhecimento oficial de emergência da vitória do oponente do Maduro pelos Estados Unidos, né, que eles estão conscientes de que essa jogada tem implicações definitivas, como eu venho tentando demonstrar, né, e que o Lula é a chave para decidir se vai conseguir uma solução, ou mesmo uma meia solução, com mais ou com menos derramamento de sangue. Foi para impor um freio a ele, Lula, que veio essa solução de emergência. Isso aponta para uma intervenção internacional direta? Impossível, gente. Desde o Hugo Chávez, em 99, né, a Venezuela vem sendo armada até os dentes pela Rússia. Solução interna também difícil pra caramba. Tem uma vasta máfia instalada em todas as instituições e nos níveis mais altos da sociedade civil venezuelana, cuja impunidade depende do Maduro ou do chavismo continuarem. E não tenham ilusão, exatamente a mesma coisa vai acontecer com o Brasil se essa nossa ditadurazinha durar mais tempo. Eu estou falando dos 2.000 generais que eles têm lá, o Brasil ainda tem só 300, né? Do judiciário, do legislativo e do empresariado corruptos, do funcionalismo invulnerável e dos companheiros de rota aí que vivem de legislações especiais só para eles e de pequenos privilégios. Tudo isso posto na mesa, né, resulta em que a saída, por enquanto, para o momento, é prolongar a solução portuguesa do ímen complacente, aquele que nunca se rompe, né? Mesmo porque no horizonte final está sempre aquela garantia que a urna brasileira sustenta com muito mais sutileza do que esse método maduro de fraudar eleições. Gente, não é certamente por acaso que essa urna virou o mais sagrado dogma do lulismo. Então, os Estados Unidos estão batendo o pé? Bom, vamos ter paciência. O Lula conversou com o Gustavo Petro e com o Lopes Obrador ontem, depois da conversa com o Biden. E daí saiu a decisão de recuar daquela firmeza pró-Maduro de ontem, né, de volta para a encebação pró-Maduro de anteontem. Né? E aquele trio que sabotou a decisão da OEA, no mais puro estilo Supremo Tribunal Federal, aí de trapaça da regra, sem manifestação quanto ao mérito, né, volta à exigência inicial de transparência que Maduro está tendo tanta dificuldade de produzir num padrão crível, né, que já tinha sido abandonada depois do sucesso da operação desmonte da condenação daquela eleição pela OEA. Uma hora, eles acreditam, né, as atas do Maduro ainda aparecem aí. Está difícil de produzir, mas periga chegar lá. E como a imprensa corporate, mundial, né, e as plataformas de rede, então nem se fala, né, com a única exceção de sempre, né, estão absolutamente tomadas, né, não haveria nem perguntas, né, e nem desafios à incoerência dessas idas e vindas, e nem muito menos análises que levem às conclusões óbvias que essas idas e vindas impõem. E enquanto isso, o Maduro vai fazendo o que ele pode enquanto ele pode. Hoje já teve o ataque à sede do partido da oposição lá por coletivos encapuzados. A Maria Corina e o presidente eleito dela estão escondidos e sendo caçados. E aí, não se iludam, gente, dessa vez é pela pele deles. E o mais dos ovos que for possível colher e pôr na cesta.
Gente, se aqui a coisa vai e foi via Gramsci, né, lá nos Estados Unidos é cada vez mais claro que a coisa pretende ir via Lenin. Os capitalistas vão nos vender a corda com que nós vamos enforcá-los. Essa aliança e essa dependência mútua dos monopolistas aí de Silicon Valley com os monopolistas de Pequim é cada vez mais clara e mais explícita, gente. E faz todo sentido. O assalto final da antidemocracia e da ditadura global aí contra a última barreira que separa ela do coração da democracia depende da ação deletéria do poder econômico desenfreado. O Theodore Roosevelt foi um visionário, gente. As liberdades individuais e os controles democráticos sobre o poder político instalados pela Revolução Americana não são capazes de sobreviver à convivência com o poder econômico desembestado. O poder corrompe sempre, e o poder absoluto corrompe absolutamente também sempre. Não importa qual seja a fonte de onde ele se origina. Os monopólios econômicos, gente, só podem sobreviver num ambiente de monopólio político. Não existe outra maneira de fazer o povo suportar a opressão que inevitavelmente decorre de se viver num ambiente onde só tem um patrão e um fornecedor em cada setor da economia. Não existe carta de direitos escrita que sobreviva ao poder concentrado de conceder ou negar para a plebe o direito de trabalhar e de consumir para sustentar a sua própria família. E na outra ponta, gente, é a mesma coisa. As Hollywoods, os Jacarepaguás, as redes de internet, o jornalismo corporate, professores, juízes e generais aí cevados nos pequenos privilégios, você compra com dinheiro. Mas depois de fornecida a corda, não existe ideologia woke que iluda ou anestesie para sempre populações sem trabalho, sem segurança, sem comida na mesa e sem liberdade para todas as raças, todos os gêneros e todas as opções sexuais. E aí a coisa acaba inevitavelmente em uma eleição como essa do Maduro. E daí em diante, gente, ou os loucos por poder recuam, ou a gente cai naquelas orgias de violência que a humanidade já viveu tantas vezes. Toda forma de poder precisa de controles democráticos, tanto o político quanto o econômico. Ou senão a gente volta para o feudalismo, com um único dono de tudo, que distribui pedaços limitados do seu poder aos seus barões, né, em troca do controle da plebe pela concessão ou a supressão do direito de trabalhar para sustentar a sua família. E no extremo, até o de continuar a viver. Isso foi sempre a regra da saga da humanidade nesse planeta, gente, que foi interrompida momentaneamente no que representa a linha do tempo da nossa permanência na Terra aqui, né, nesse ato que transcorre entre 1789 e hoje, para uma pequena minoria que fez a Revolução Democrática de fato, e mais aquela dúzia ou pouco mais aí de nacionalidades que conseguiram impor aos seus loucos por poder cópias minimamente bem feitas da original. Esses 310 milhões de dólares para Kamala Harris em 2 ou 3 semanas estão aí para provar a verdade do que eu estou dizendo, gente. Se os Estados Unidos não se lembrarem da sua própria história e não ministrarem aos robber barons de hoje o mesmo corretivo que eles ministraram aos de ontem, eles, com os políticos e juízes que comprarem, vão destruir a democracia americana, como quase conseguiram destruir no final do século XIX. Então, gente, ou a democracia americana volta a recorrer ao remédio antitrust, né, para destruir os monopólios de hoje, começando, como da outra vez, pelos monopólios da comunicação, ou os monopólios destroem a economia, a democracia americana.
E o primeiro passo para isso, gente, é que os pretensos liberais aí pelo mundo afora se deem conta de que liberalismo não é causa de nada, é só uma consequência da vigência da meritocracia sobre os sistemas de privilégio por tempos suficientes, né? E abandonem esses devaneios teóricos abstratos aí, né, que empurraram esse pessoal para uma falsa liberdade econômica radical e absoluta, que não é mais que a volta à lei da selva numa versão sofisticada. A volta àquela selva em que só prosperam os predadores alfa dos loucos por poder.